Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre compreensão e interpretação textual. Então, vou passando aí os slides para vocês irem vendo. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Bom, vamos definir aqui os termos, né? O que é compreender? Compreender é entender algo intelectualmente, utilizando a capacidade de compreensão, de entendimento, de atinar, ou seja, quando você tudo parte de quê? Da leitura, né? Quando você pega um texto para você ler, nesse texto você vai ter que compreender esse texto para entender a mensagem que esse texto quer passar. Todo texto tem uma mensagem. Todo texto tem um objetivo, tem uma finalidade. E para alcançar esse objetivo, o texto vai se utilizar de palavras. E essas palavras, quando elas se juntam, elas vão formando aí orações, elas vão formar aí períodos, elas vão formar parágrafos e elas vão formar textos grandes. Então, quando você lê um texto é tudo aquilo que tem sentido. Se tem sentido, tem uma palavra só e ali tem um sentido, tem um contexto por trás daquilo, aquilo ali é um texto, está transmitindo uma mensagem. Então, eu posso dizer que eu tenho textos mais simples e textos mais complexos, quando eu levo em consideração a quantidade de palavras e de estruturas linguísticas que eu utilizo para que aquele texto venha a acontecer. Então, eu posso ter um texto de 2 palavras, de 1 palavra? Sim, eu posso ter um texto de 1 palavra, de 2 palavras, tá? Desde que ali esteja sendo passada uma mensagem, porque o texto ele sempre tem uma finalidade. Então, se eu digo socorro, ali eu tenho um texto. Se eu digo Jesus chorou, ali eu tenho um texto. Então, se eu disser uma palavra que tem ali uma mensagem sendo passada, ali eu tenho um texto. Então, aqui, quando a gente fala de compreender e de interpretar, sempre focado em quê? Na leitura de algum texto que você esteja lendo, ou da leitura de algo que você esteja lendo e que esteja transmitindo uma mensagem. Para compreender um texto, você precisa, lógico, primeiramente, entendê-lo. Então, ele tem que estar o quê? Numa língua que você entenda. Decodificou o texto, você entende aquela língua, você consegue fazer a leitura daquilo, você vai começar a ler e o seu cérebro vai decodificando e vai compreendendo ali o que está sendo passado, o que está sendo dito com aquele texto. Então, a compreensão textual abrange uma análise objetiva daquilo que realmente é escrito no texto para entender a mensagem, é o que está escrito aí no nosso slide. As informações pontuais existentes no texto farão parte da resposta a ser encontrada, ou seja, as informações estão claras no texto. Então, quando você lê um texto e você faz a pergunta para o texto, e o texto responde prontamente aquela pergunta, com base naquilo que está escrito, você consegue tirar a pergunta do próprio texto, eu tenho aí a compreensão. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem fazer essa primeira compreensão. E a compreensão do texto, para que você faça essa compreensão do texto, é necessário que você tenha o mínimo de conhecimento da língua. Porque se você não tem conhecimento da língua, primeiro, se você não sabe o significado das palavras que estão escritas naquele texto, você não vai conseguir ter a total compreensão da mensagem. Então, primeira coisa, você tem que ler o texto. Leu o texto, pelo menos uma vez, você tem que ler o texto. Leu o texto, depois que você leu, você viu que tem várias palavras ali naquele texto que você não entende. Então, você precisa ler aquele texto novamente. Leu aquele texto novamente, você precisa marcar ali as palavras que você não tem total compreensão, que você não conhece, ou que até você conhece, mas você não sabe exatamente o que aquelas palavras significam.
porque isso acontece, né? Você pode ler um texto e ter ali algumas palavras que você já viu, mas você nunca se preocupou em procurar entender o que aquela palavra significa. Então, você procurou entender o que aquela palavra significa. Uma segunda leitura que você está fazendo, tá? Porque a primeira leitura é um primeiro nível. Agora você vai para uma segunda leitura, na qual você vai marcar os termos que você não conhece, você vai pesquisar no dicionário, você vai anotar e você vai voltar para o texto, e de acordo com o significado daquelas palavras, você vai inserir aqueles significados dentro daquele texto. Então, por exemplo, peguei aqui para ler a Bíblia. Revelação, Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, se você está lendo um texto, é porque você tem interesse naquele texto, ou pelo menos você precisa ler. Né? Às vezes a gente lê por necessidade, porque tem que estudar para alguma situação específica. Mas a Bíblia, no geral, nós estamos lendo porque nós queremos tirar dali da Bíblia. A gente tem um objetivo ao ler a Bíblia, que é o quê? Entender a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes a gente lê a Bíblia também para passar para outras pessoas qual é a vontade de Deus naquele texto para aquele grupo. Para um grupo de escola bíblica, para um grupo de célula, para um grupo na igreja. Então, ao ler esse texto de Apocalipse 1, primeira coisa que eu tenho que fazer, ler mais de uma vez, pelo menos 3 vezes. Porque, infelizmente, nessa vida agitada que a gente tem mania de fazer tudo com pressa, tudo correndo, tudo de qualquer maneira. Mas é necessário, para realmente ter a compreensão completa de um texto, para ter um aprofundamento no texto, é necessário, pelo menos, que se leia 3 vezes. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente está lendo um texto numa prova e a gente tem tempo para aquilo. Então, aí depois eu posso dar uma aula aqui com estratégias específicas para você compreender um texto mais rápido, especificamente por causa de uma prova, porque você está fazendo uma prova e porque você tem tempo para aquilo. Mas nesse momento aqui eu estou falando de uma leitura que não é esse tipo de leitura. É uma leitura para você extrair do texto realmente uma mensagem, para você extrair do texto realmente aquilo que o texto quer passar para você e aquilo que você deseja extrair daquele texto, tá? Porque quando a gente lê, existe a parte de quem escreveu, a parte do texto e a parte do leitor. E nós, como leitores, precisamos ir ao texto com esse desejo de aprender, de entender, de compreender o que aquele texto ali quer passar. Tá? E hoje eu vou me ater especificamente nas questões de explícito e o que está implícito. Em relação à interpretação de texto, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar a respeito da interpretação e da compreensão, mas hoje eu vou focar nessas questões de compreender e interpretar em relação ao que está explícito e ao que está implícito. Então, o que está explícito é da compreensão. A compreensão, ela trabalha com o que está explícito, ou seja, com o que está no texto, com o que está claro, com o que está nas linhas do texto, tá? Na estrutura ali do texto, daquelas palavras que estão ali. Agora, a interpretação, vocês vão ver aí no slide que eu coloquei para vocês, concluir, interpretar. O que significa interpretar? Concluir a significação de algo por indução ou inferir algo. A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele após estabelecermos conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo e está relacionada com a dedução do leitor.
Bom, então vamos lá, vamos compreender isso aí. O que quer dizer concluir a significação de algo por indução? Então, por exemplo, quando você lê um texto, além do que está escrito no texto, aquele texto também vai passar para você algumas ideias que você tem por causa das coisas que você leu, mas aquilo não está escrito ali, tá? Então, você supõe que, por causa do que está escrito, aquilo ali está por trás. Então, quando eu digo assim, honra teu pai e tua mãe, isso significa que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, significa que existe um filho que tem que honrar o pai e a mãe. Naquele versículo não diz os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Não, mas ele diz honra teu pai e tua mãe. Se é para honrar o pai e a mãe, quem tem que honrar? O filho, ok? Então, eu interpreto que os filhos devem honrar os pais. Porque se eu falo honra teu pai e tua mãe, para ter um pai e uma mãe, tem que existir um filho, tá? Não está escrito isso, mas o texto me dá base para compreender, para interpretar isso. Então, vai além do que está escrito. Quando eu compreendo, indo um pouco além do que está escrito, eu estou começando a fazer aí uma interpretação. Mas a interpretação ela pode ir além disso. Ela pode ser algo que eu deduzo por causa da totalização do texto. Então, se eu tenho um texto que diz honra teu pai e tua mãe, eu entendi que porque honra teu pai e tua mãe, tem um filho, porque tem pai e tem mãe. Para ter pai e mãe, tem que ter um filho. Beleza, então estou aí num nível médio entre a compreensão e a interpretação. Mas se eu disser assim, o filho que não obedecer o pai e a mãe, o filho que não obedece o pai e a mãe, não obedece a Deus. Está escrito isso no meu texto? Não. Mas onde eu li isso? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Eu li na Bíblia, eu li em Êxodo, onde fala dos 10 mandamentos. Então, se está falando dos 10 mandamentos, se eu li ali na Bíblia, então o filho, quem está mandando fazer isso? É Deus. Né? Os 10 mandamentos foi Deus que deu para Moisés. Então, o filho que não obedece o pai e a mãe está desobedecendo a Deus, certo? Então, eu interpreto, por isso que a gente tem que saber ler bem, ler mais de uma vez, compreender, primeiro entrar na compreensão do texto, ler uma segunda vez, que aí a sua leitura fica ali num nível, né, do meio, ali você começa a se aprofundar naquilo que o texto quer dizer mais a fundo, e na terceira vez que você lê, você vai tirar do texto uma mensagem, além do que está escrito. Então, a interpretação ela tem que ser feita com muito cuidado para que nós não venhamos a interpretar coisas que não são verdade, principalmente em relação à palavra de Deus. Porque não lendo da maneira correta, não compreendendo da maneira correta, interpretando de maneira incorreta, eu posso deduzir coisas que não condizem com a palavra de Deus. Tá? Então, aqui no nosso texto em Apocalipse, quando diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos, o que em breve há de acontecer, nós sabemos, nós lemos no texto que Jesus Cristo, né, foi dada a ele por Deus uma revelação para ele entregar a quem? Aos seus servos. Agora, por trás disso aqui, essa revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que eu posso entender aqui? E fala assim, o que em breve há de acontecer,
na compreensão, a primeira coisa que eu já sei é Deus, e é muito interessante quando a gente pega a frase, é muito importante, tá? Para compreender, que você coloque a frase em ordem direta, porque você vai compreender mais rápido, vai compreender melhor. Por quê? Porque o seu cérebro vai conseguir imediatamente entender quem fez o quê. Porque geralmente a nossa frase, ela tem que entrar em ordem direta, é o quê? O que é a ordem direta? Primeiro é o sujeito, depois é o predicado. Quando eu coloco o primeiro sujeito, depois o predicado, eu consigo visualizar com mais facilidade quem é o protagonista, quem está fazendo a ação, quem está recebendo a ação, quem está monitorando tudo ali naquela ação. Então, primeira coisa, eu vou direto no verbo. Quem é o verbo da minha oração? Deu. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, eu vou no verbo. Deu. Quem deu o quê? Deus deu. Então, Deus é o meu sujeito. Deus deu o quê? A revelação de Jesus Cristo. A quem? Ao próprio Jesus Cristo. Então, quem dá, o verbo dar. Quem dá algo. Quem dá algo a alguém. Então, quem deu? Jesus, Deus. Então, Deus deu algo a alguém. Deus é o meu sujeito. Porque quem deu? Deus. Então, Deus é o sujeito. Deus é o sujeito. Deu o quê? Deu a revelação de Jesus Cristo. A quem? Tem o lhe aí. Tem o lhe. O lhe é o quê? É o pronome ele, mas na função de objeto indireto. A ele. Então, Deus deu a revelação de Jesus Cristo a ele, ao próprio Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos. O que em breve há de acontecer. Então, Deus deu a revelação de Jesus Cristo a ele para mostrar aos seus servos, servos de quem? De Jesus Cristo, aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Até aí, tranquilo. Então, a gente já entendeu que existe uma revelação, que existe Jesus Cristo aí e que existe Deus aí. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Quem é que recebeu a revelação? Jesus. Por trás disso aí, eu vejo o quê? Que algo que foi revelado vai acontecer. Mas eu não sei o que é. Mas que existe algo que foi revelado que vai acontecer. E eu preciso, e aquela revelação, ela vai ser revelada, mostrada aos servos de Jesus. Quem são esses servos? Aí eu começo a interpretar, porque até aí eu estou na compreensão, está tudo escrito ali, né? Os servos, eu vou começar a pensar, os servos são as pessoas que entregam a sua vida a Jesus. Por que eu sei disso? Porque na palavra de Deus fala a respeito disso, e eu estou lendo isso na Bíblia. Então, aí, para eu entender isso, para eu interpretar isso, eu preciso de alguns outros conhecimentos, tá? Então, a interpretação, ela sempre vai além do que está explícito. Ela vai para o que está implícito. E esse implícito, muitas vezes, a gente vai precisar de algumas outras informações, de outros conhecimentos de mundo para conseguir interpretar. Só que a interpretação da Bíblia, ela tem que estar sempre baseada
na própria Bíblia. Eu não posso inventar coisas que vão contra a doutrina da Bíblia, tá? Então, eu posso imaginar? Posso, mas eu não posso dizer que é aquilo, se na Bíblia não estiver claro, tá bom? E aí ele continua falando aqui. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, e dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quem enviou o seu anjo? Bom, então eu vou voltar lá no primeiro versículo. Se fala assim: Deus deu a revelação de Jesus Cristo. Por que eu sei, gente, que a revelação de Jesus Cristo é algo que Deus deu? Porque eu tenho o que aí? Que Deus lhe deu. É a qual. O que é um pronome relativo que retoma um termo que vem antes, tá? Então, é como se tivesse escrito assim: Deus deu a revelação, Deus deu a revelação de Jesus Cristo. Deus deu a Jesus Cristo. Então, o que ele nos ajuda, o pronome relativo, ele nos ajuda a não repetir uma oração inteira. Serve para que isso? Para que o texto tenha uma apresentação mais clara, mais coerente. Então, fica assim: esse que me mostra que a revelação de Jesus Cristo foi Deus que deu. Então, se Deus deu a revelação de Jesus Cristo a ele para mostrar aos servos dele, aos seus servos, o que em breve há de acontecer, ele enviou o seu anjo. Quem enviou o seu anjo? Deus. Porque ele está fazendo referência a ele, por quê? Porque é alguém que já foi dito. Então, o sujeito da oração anterior. Olha como é importante a gente entender, tá? O funcionamento da oração, as partes que existem na oração, o sujeito, o predicado, o verbo, quem é o que dentro da oração, porque isso nos ajuda a compreender o que aquela mensagem quer passar para a gente. Então, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida. Então, Deus enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, um desses servos aí, que foi falado lá no primeiro versículo, mostrar aos seus servos, o primeiro deles foi João, que foi quem recebeu primeiro, para depois deixar aqui na Bíblia, claro, para deixar aqui na Bíblia para os outros servos que leriam essa mensagem. Então, eu posso deduzir aqui que um dos servos de quem fala o primeiro versículo é João, mas que também outros servos existem para quem Deus tem interesse de revelar as coisas que vão acontecer. Então, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Quem dá testemunho de tudo que viu? Que dá testemunho de tudo que viu? João, o qual dá testemunho de tudo que viu. De novo, pronome relativo, trazendo de volta aí o termo anterior. Senão, eu teria que dizer assim: ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João dá testemunho de tudo que viu. Percebam que vai ficar ali o mesmo nome, a mesma palavra, e a gente no texto, a gente deve evitar uma repetição atrás da outra, porque o texto fica com cara de imaturo, um texto que não tem erudição, uma pessoa que não tem instrução suficiente para compreender as estruturas linguísticas a ponto de utilizá-las para deixar o texto mais atraente, mais bonito, mais belo. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele
que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, depois que eu li uma primeira vez, li uma outra vez, eu vou ler a terceira vez. Nessa terceira vez, eu vou tentar absorver aquilo que está abstrato por trás do texto, mas que não é invenção da minha cabeça. É o que eu consigo resumir do texto, a mensagem. Se eu conseguir ler, compreender, interpretar aquilo ali, então agora eu preciso saber que mensagem é essa que o texto me passa. Então, eu vou tirar ali desse texto o seguinte, que existe algo a ser revelado e que nós precisamos, devemos buscar, querer saber dessa revelação. Porque no último versículo diz que é feliz ou que é bem-aventurado em algumas Bíblias aquele que lê as palavras desta profecia e aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então, qual é um dos maiores anseios da humanidade? Ser feliz, ser bem-aventurado, ser pleno. Então, se eu tenho o anseio de ser feliz, de ser bem-aventurado, de ser pleno, eu preciso conhecer as profecias deste livro. Está escrito exatamente isso que eu disse? Não. Mas o que está escrito me leva a deduzir isso, que para ser feliz, eu preciso conhecer, ou melhor, para ser feliz, eu tenho algo nesse livro que vai me levar a ser feliz, a ser bem-aventurada, a ser pleno, por um motivo, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? Não sei exatamente. Até aqui eu não sei o que é exatamente. Mas se eu conheço a Bíblia, se eu já li a Bíblia em algum outro momento, sempre que se fala em tempo que está próximo, é a vinda de Jesus. Então, se eu quero viver uma vida plena, feliz aqui, e esse tempo aqui passa rápido e finda tudo, então eu preciso saber o que diz esse livro de Apocalipse. Percebam, isso não está escrito exatamente desse jeito, mas o que está escrito me dá um suporte suficiente para eu deduzir isso, que essas palavras desse livro são palavras que trazem bem-aventurança para a minha vida, felicidade para a minha vida. Talvez não seja felicidade da forma que o mundo em geral vê, porque depende da cosmovisão de cada um para significar felicidade. Mas, dentro da cosmovisão cristã, da visão de mundo, cosmovisão, visão de mundo, dentro da cosmovisão cristã, eu consigo interpretar que esse livro é um livro capaz de me levar a uma vida de felicidade. Tá? Isso só aqui nesses primeiros 3 versículos de Apocalipse nós podemos perceber isso, tá? Então é isso, gente. A compreensão ela é assim. A compreensão ela tá no que está escrito no texto e conforme você vai lendo e vai penetrando no texto, você vai fazer a exegese, que é a interpretação do que aquele texto traz para você. Qualquer livro é assim, mas em relação à Bíblia, você tem aí algo ainda mais profundo,
né, que são as questões espirituais, né, que é um livro dado por Deus, e nós somos seres humanos, e na nossa humanidade nós somos limitados, então nós pedimos ao Espírito Santo que nessa limitação ele venha trabalhar. Então, na parte divina, a gente ora, e na parte da, da leitura, da interpretação humana, nós estudamos para nos aprofundarmos, tá? Tudo que está na Bíblia tem como a gente saber exatamente a interpretação de tudo? Nem tudo. Tem algumas coisas que tem um mistério ali, que a gente pode supor por questões de outros textos, mas a gente não pode afirmar. Mas tudo aquilo que a gente precisa para entender que somos pecadores, que dependemos, que carecemos da graça de Deus, nós conseguimos. E no mais profundo, nós precisamos estudar, nos lançarmos a estudar. Tudo aquilo que tiver de ferramentas para nós conseguirmos nos aprofundar no texto bíblico, nós precisamos estudar. Se a gente vai viver na eternidade com Deus, por que não gastar tempo com a palavra de Deus? Se é isso, exatamente isso que Apocalipse vai falar depois em outros versículos, posso até ler aqui com vocês depois, numa outra aula, que quando nós estivermos com Ele, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver choro, não vai haver pranto, nós vamos viver com Deus para sempre. Isso é uma forma de trazer o quê? Alegria, felicidade ao coração daquele que vive na cosmovisão de Deus. Então, se é no livro, né, da lei, se é nesse livro, se é na Bíblia, que eu vou encontrar a motivação para ser feliz aqui nesta terra, enquanto eu aguardo a vinda de Jesus e poder usufruir de Deus aqui nesta terra, por que não ler e se aprofundar? Por que não estudar a língua portuguesa, ir mais a fundo, compreender melhor a língua, para entender ainda melhor as escrituras sagradas? Então, deixo aí o convite para vocês. Você que quer compreender mais a Bíblia, você que quer ler mais a fundo, entender melhor as estruturas da língua, para fazer uma leitura mais aprofundada do texto bíblico, deixo o convite aí para você. Vem se inscrever aqui no meu curso, A Bíblia e a Língua Portuguesa, onde você vai poder compreender, estudar as estruturas da língua portuguesa, vai poder estudar essas estruturas também para utilizar, para ler qualquer outro tipo de texto, para fazer uma prova, para escrever uma redação melhor, mas a gente foca aqui, no meu curso eu foco no texto bíblico. E essa primeira turma está incrível, com vários bônus maravilhosos, são cursos voltados para o seu crescimento, tanto na língua portuguesa, quanto para o seu crescimento espiritual em todas as esferas também da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos íntegros. E tudo que é concernente à nossa vida tem a ver com tudo, tanto com a nossa vida espiritual, com a nossa vida profissional, com a nossa vida familiar, com a nossa vida de relacionamentos sociais. Tudo isso você pode melhorar e você pode elevar de acordo com o seu estudo da palavra de Deus, porque a Bíblia ela é transformadora. A Bíblia não é um livro qualquer. Quando nós lemos qualquer livro, eles também trazem ensinamentos para a gente. Com certeza, e a gente sempre melhora quando a gente faz boas leituras, sabe ler bem, sabe interpretar bem. Imagina a Bíblia, que é um livro inspirado por Deus, Deus é todo-poderoso, e o objetivo dele é trazer, sim, uma transformação de vida para a sua vida quando você se achega a ele como alguém que crê e que quer cada vez mais dele. Deus, a Bíblia diz que Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Qual é o fim? Qual é a finalidade que você tem para a sua vida aqui? Você quer continuar nesse marasmo, nessa vida? Ah, poxa, eu não sei o que eu faço da vida, não sei como que vai ser amanhã, não sei se estudo, não sei se leio, não sei se trabalho, não sei se caso, não sei o que eu faço com meus filhos, desobedecendo. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha direção. E nesse curso, a Bíblia é a língua portuguesa, além de você estudar a língua portuguesa, nós vamos ter aí 150 aulas focadas no livro de Gênesis, que é a base da nossa vida, é a base da Bíblia também, porque todo o restante da Bíblia baseia-se em tudo que a gente lê ali em Gênesis. Então, nós vamos estudar, explorar a fundo o livro de Gênesis, as verdades sagradas do livro de Gênesis, compreendendo, interpretando. Então, nós vamos ter 3 aulas de cada capítulo. Aula focada na gramática, a aula focada na compreensão e interpretação do texto, e a aula focada na vida prática, trazendo o texto para a vida prática, tá? Então, nós vamos ter esses três níveis de leitura aí do capítulo, de cada capítulo, tá? Então, dentro desse curso, além dessas 150 aulas a respeito de todo o livro de Gênesis, que são 50 capítulos, tá? Nós vamos ter 3 aulas sobre cada capítulo, pegando os três níveis aí de leitura. Você tem logo de início 14 aulas falando, dando para você um panorama geral sobre a Bíblia, tá? Falando o que é a Bíblia, onde ela começou a existir, o contexto histórico, o contexto linguístico, o contexto geográfico. Você vai ter também em cada aula sempre vai ter uma tarefa para você fazer, para você estudar você sozinho, você vai ver o vídeo, vai ouvir o vídeo quantas vezes você quiser, cada vídeo é liberado quantas vezes você quiser, depois você vai pegar a parte escrita, você vai ler, você vai na Bíblia, você vai consultar ali as referências, isso é para quem quer crescer. Não é para quem tem preguiça, não é para quem não acha que estudo é importante, não é para quem quer tudo mastigado, não. Isso é para quem quer viver uma vida de sabedoria, de inteligência. Em Provérbios, todo o livro de Provérbios diz o tempo todo que aquele que quer viver uma vida abundante, uma vida de escolhas boas, é aquele que busca a sabedoria, que procura o entendimento. Você lê lá no capítulo 2 de Provérbios, ele vai falando ali que a pessoa que realmente quer viver uma vida com Deus é aquela pessoa que quer ter tempo para estudar, tempo para buscar ser inteligente, tempo para buscar sabedoria. É uma pessoa que ora para ter sabedoria. Eu quero, Senhor, ter sabedoria, me dá capacidade, me dá inteligência. Porque nós, como seres humanos, nós somos pessoas limitadas. Mas o nosso Deus é um Deus de inteligência sem limites. E se ele é um Deus de inteligência sem limites, se eu me achego a ele, creio nele, busco nele, ele me dá essa capacidade também. Tanto que Jesus aqui na Terra disse que nós iríamos fazer coisas maiores que a dele, que ele fazia. É por nós mesmos? Claro que não. Mas tem também a nossa parte como ser humano, que é buscar. É buscar, é estudar. Como que um pregador vai ser um exímio pregador se ele não estudar? Ele vai ser pobre no texto dele. Como que um professor vai ser um exímio professor, um professor que chega ali, consegue passar aquele estudo que ele quer passar e o aluno consegue compreender e absorver se ele não estudar? Como um pai e uma mãe vão conseguir ensinar a Bíblia para os seus filhos se ele não estudar para ele mesmo, se ele não praticar aquela palavra? Então, esse curso, a Bíblia Língua Portuguesa, é um curso que não é só para estudar português,
É para estudar português e serve para qualquer pessoa que esteja querendo estudar para um concurso, esteja querendo estudar para um vestibular, esteja querendo estudar com um fim objetivo. Mas ele não é só para isso. Ele é um curso de língua portuguesa voltado para você como ser humano completo, porque é isso que nós somos. Deus não quer que a gente fique parado na nossa vida só estudando para uma coisa. Deus quer que a gente se preocupe com todas as áreas da minha vida, com todas as áreas da nossa vida. O grande problema de a gente não ter uma língua portuguesa que a gente consiga utilizar para tudo na vida é porque a gente estudou na escola só para a prova. A gente estudou para a prova. A gente não estudou para aprender, para crescer, para se desenvolver. Porque o estudo da gramática, o estudo da língua portuguesa, o estudo da lógica, o estudo da retórica, todos esses estudos que eram muito valorizados pelos gregos, por exemplo, que era muito valorizado pelos hebreus, porque Deus sempre falou com o povo, lê, ensina de manhã, ensina de tarde, ensina no caminho, esteja sempre ensinando. Quem ensina, aprende muito. E quem ensina, passa para frente, transborda na vida de outras pessoas. Aquilo que você vai aprender, aquilo que você aprende aqui nessa aula, que eu estou oferecendo gratuitamente, e poderia ser uma aula cobrada, mas eu estou oferecendo gratuitamente para vocês, é porque eu sei que quando eu estou aqui ensinando, eu estou aprendendo. É quando eu me preparo para essa aula, para transbordar na vida de vocês gratuitamente, eu também estou aprendendo. Estou trazendo aqui a oportunidade de você aprender e ensinar outras pessoas. O tempo todo na Bíblia, Deus diz para o seu povo, o povo de Israel, no Antigo Testamento, o tempo todo ele diz para que as pessoas, que os pais ensinassem aos filhos. O tempo todo ele diz para ler o livro da lei, para seguir aquele livro. Deus diz para Josué: siga tudo, medita no livro da lei de Moisés o tempo todo. Por que nós queremos coisas mastigadas se nós temos a capacidade de ler, de compreender, de ir além? Para que não seja qualquer coisa que a gente escuta aí, qualquer palavra, qualquer coisa que alguém diga a nosso respeito, venha abalar a gente. Se eu tenho raízes profundas, como eu falei aqui ontem na aula, da semente que cria raiz profunda, se você tem uma raiz profunda, se os seus conhecimentos são profundos, não é qualquer palavra que dirijam a você que vai te abalar. Porque eu sei quem Deus diz que eu sou. Quando eu entendi isso, nada mais do que diziam a opinião de ninguém negativa ao meu respeito me abalou mais. Por quê? Quando eu entendi, a palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Você é minha imagem, você é minha semelhança. Então, isso, gente, isso é falta de entendimento. Isso é falta de conhecer a própria língua para poder ler a Bíblia e compreender aquilo que Deus diz. Muitos dos nossos traumas, das nossas tristezas, das nossas de depressão que às vezes a gente tem, é por coisas que a gente ou diz, ou porque a gente dá ouvido ao que outras pessoas dizem. E a gente internaliza aquilo e passa a dizer aquilo a gente também. Ah, você não vai conseguir nada, você é um incapaz, você não é nada na vida. Quem é você para dizer que um dia você vai ser um pregador? Quem é você para dizer que vai ser um dia um ministro da educação, um presidente? Quem é você para estar um dia no púlpito da igreja pregando? Olha, se enxerga, vê aí quem você é. E aí você dá ouvido àquelas palavras. Algum professor que de repente disse para você: você é burro, você nunca vai aprender a escrever, você não sabe nada, você lê péssimo, você é um péssimo leitor, você não vai ler não, você não. Quem vai ler é o fulano que lê bem. Você lê tudo gaguejando, horrível sua leitura. Já era para você ter aprendido isso já. Essas palavras que a gente deixa entrar dentro da gente é por falta da gente saber quem a gente é, mas principalmente da gente não saber
quem Deus é. Então, aqui eu estou dizendo para você, é uma oportunidade que você tem de mudar a sua vida através do conhecimento. O dinheiro, ele proporciona muitas coisas boas na vida, né? Mas o conhecimento, a Bíblia diz para a gente procurar o conhecimento como a gente procura tesouros. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, tá? De coisas que a gente adquire nessa terra, o conhecimento é o que vai fazer a diferença na sua vida, que vai fazer a diferença para você crescer em todas as áreas da sua vida. E para você ler a Bíblia, estudar textos teológicos, estudar matemática, estudar física, estudar química, estudar hebraico, seja lá o que for, primeiro você precisa conhecer a sua própria língua. Ai, tem que aprender inglês. Ótimo, a gente precisa muito aprender inglês. Mas primeiro você precisa aprender a sua língua para depois você conseguir aprender o inglês. A não ser que você tenha nascido lá, né? Você é brasileiro, mas foi morar pequenininho lá nos Estados Unidos e a sua mãe só fala com você em inglês. Ai, beleza, não tem problema. Você pode saber só o inglês, que vai ser a sua língua materna. Mas você que nasceu aqui, que foi alfabetizado aqui, você precisa conhecer bem a sua língua, porque de repente você vai passar num concurso, vai conseguir ler lá em inglês as coisas, mas vai fazer a prova de português e escreve tudo errado. Não adianta. Depois essa aula vai ficar disponível lá no nosso grupo, aí no nosso grupo. Então, quem quiser ver ou falar com alguém, olha, vai lá, assiste a aula está lá. Gostou, Gê? Que bom. Transmitir para alguém, encaminhar para alguém, compartilhar, né? Então, eu estou indo, gente. Até a nossa próxima aula amanhã às 15 horas.